pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar da lua nova, que vai acontecer no final do mês de agosto, em Virgem. Mas eu antes queria fazer alguns comentários, sobre essa última semana. A gente já tinha visto na lua minguante que todo mundo estava um pouco afim de uma trégua, de um descanso, de uma harmonia, uma vez que passamos um mês de agosto aí bastante tumultuado, E foi interessante porque a gente viu isso acontecer, logicamente tanto no céu quanto na Terra. No céu, na verdade, foi um movimento que aconteceu de Marte, que no último dia 20 de agosto entrou no signo de Gêmeos, E isso quer dizer, Marte ação em Gêmeos, que é um signo de comunicação, que é um signo de trocas, de negociações, de articulações, inclusive de comércio, Nós vimos acontecer novidades, novas ideias, novas colocações, novos personagens, mensagens novas, trocas novas. E foi bastante interessante porque para uma última semana do ciclo, que é justamente a fase minguante, foi bastante agitado. Então, assim, eu senti isso perfeitamente na minha vida, E tenho certeza que cada um de vocês também. E a gente viu mundo afora, aqui, acolá, acontecerem novidades, novas informações, novas mensagens, E isso foi muito interessante de notar. Eu já tinha comentado na semana passada que isso aconteceria. Então, eu não sei se vocês notaram que a partir do dia 20, de certa maneira, introduziram-se pessoas, ideias, etc. Se a gente estivesse falando do Brasil, ou se a gente falar do Brasil, essa figura, esse novo agente, esse novo mensageiro, é o ministro Alexandre de Moraes, do TSE, que parece que entrou muito decidido, isso é uma outra característica de Marte, a negociar, a articular, a justamente tentar trazer esse clima de trégua, de harmonia, de deixar todo mundo de uma certa maneira mais calmo e tranquilo, Então ele articulou uma série de conversas durante a semana que foram justamente nessa direção, Então ele vai funcionar mais ou menos, como um mensageiro do que precisa ser dito, do que precisa ser anunciado, do que precisa ser harmonizado, do que precisa ser entendido, E oxalá ele continue fazendo esse papel por todo esse ciclo e pelos próximos, porque, na verdade, essa é uma das grandes funções dele, está justamente à frente do TSE nos próximos meses. Então, isso é uma grande notícia para nós. E como isso aconteceu ainda na fase passada, eu queria comentar antes de comentar a lua nova, ok? E agora, falando da lua nova, ela vai acontecer no dia 27 de agosto, em Virgem, como eu falei, às 5h18 da manhã, horário de Brasília. Então, a gente acorda já, no sábado que vem, com um astral novo acontecendo. E essa lua vai ser bastante peculiar, porque primeiro ela vai manter um pouco esse clima da última fase, que é um clima relativamente harmônico, calmo, sem grandes acontecimentos, Então a gente tem, como vocês podem ver aí, a gente colocou para vocês o mapa e o gráfico para serem notados, nós vamos estar com o Sol e a Lua, que é justamente a ocasião em que eles se encontram, é a Lua Nova, na casa número 1, em Virgem, como já dissemos, e o Sol, ele é o regente do ascendente. Então, isso já é uma notícia muito positiva. Então, o regente do ascendente na primeira casa. A lua nova na primeira casa, porque a primeira casa é como se fosse a largada, de uma corrida, o início de alguma coisa, e é uma ocasião excelente para a gente plantar sementes. Então, tudo isso até aqui bastante harmônico. Temos ainda a Vênus
super bem posicionada no ascendente em Leão, né? Então, o ascendente regido pelo Sol, a Vênus muito bem posicionada ali e regente do meio do céu. É muito interessante isso nas análises astrológicas, quando você tem o regente do meio do céu no ascendente ou vice-versa, tá? O regente do ascendente no meio do céu. Porque o meio do céu é o máximo do mapa, né? É o ponto a ser atingido, são as nossas metas, os nossos objetivos. Então, quando você tem alguma relação entre um e outro, é sempre muito saudável e é um sinal clássico também, um símbolo clássico de bom agouro, enfim, de harmonia, de sucesso, ok? E a terceira coisa que a gente nota nesse mapa é que há várias figuras muito harmônicas, sobretudo os triângulos. Se vocês notarem bem, são 2 grandes triângulos, né, que nós vamos falar oportunamente. Triângulos equiláteros, que são os azuis, né? E isso quer dizer que todos esses planetas que compõem o triângulo estarão tendo uma expressão forte durante o ciclo e muito positiva. Os luminares, estando em Virgem, trocam completamente a energia que a gente tinha no mês anterior, que era muito mais de fogo, de ação, de reação, né? E em Virgem, tudo, de certa maneira, se acalma na medida em que a gente passa a ter o elemento terra como mais forte, né? Ou como o tema que está interessando no momento. E o elemento terra rege a matéria, o concreto, a maneira como a gente lida com isso, portanto, de uma maneira muito mais objetiva, pragmática, racional. As coisas passam a ter um caráter mais realista, a gente também acaba prestando mais atenção na realidade, lidando mais com os fatos, lidando mais com os dados, com as informações, né? E não só agindo e reagindo, às vezes até sem pensar. Então, é claro que também a área das finanças passa a ser muito importante e o regente do tema, que é Mercúrio, está ali, justamente. Mercúrio rege o signo de Virgem. E ele está regendo também a casa 2, porque ela está começando no signo de Virgem. Então, nós temos a casa 1 em Leão, a casa 2 em Virgem. E o Mercúrio, apesar de já estar no signo seguinte, que é Libra, que aliás um signo onde também fica muito bem, ele está dentro dessa casa 2 e está regendo a casa 2. Então, novamente, os temas de finanças, de recursos, de valores, de bens, de matéria, de concretude, de objetividade, né? E, inclusive, inclui isto também o meio ambiente, né? Porque é um dos temas de Virgem. Virgem é um signo que rege a natureza. Então, é claro que o meio ambiente também será muito lembrado, contemplado, conversado, discutido, e todo mundo muito voltado também para esse assunto, além, logicamente, das finanças. É claro, né, gente, que com este derrame de dinheiro que vem havendo aí por parte do governo, esse tema tem sido um tema importante, não tenha a menor dúvida. E o Mercúrio é a ponta de 2 triângulos, tá? O primeiro deles se liga, primeiro, ao meio do céu, em Touro, né? Que é um signo também de terra, e se liga a Plutão, que está lá na casa 6, em Capricórnio. Então, nós temos o Mercúrio na casa 2, que é uma casa, então, de finanças, recursos e concretudes, ligado a Touro e ligado a Capricórnio. Então, esse primeiro triângulo, digamos assim, expressa, né, uma certa prosperidade, uma abundância que nós teremos ao longo do ciclo como um todo. Vamos lembrar que quando a gente tem o mapa de uma lua nova, a gente tem 4 quadrantes e, de certa forma, podemos considerar cada quadrante como uma semana,
certo? Então, vocês veem que o triângulo ele abrange o ciclo como um todo, né? Lembrando, então, que o Mercúrio rege esse mesmo setor, o Plutão significa o poder, a potência, também significa energia, também significa, enfim, o inconsciente coletivo, o coletivo, né? E ele está lá na casa 6, que é uma casa do todo dia, do cotidiano, é também uma casa relacionada a trabalho, a trabalhadores, a serviços. Então, isso tudo muito bem, muito beneficiado, né? E lá em cima, o signo de Touro, que não podia ser o melhor para que a gente atinja os nossos objetivos reais, concretos e etc. Então, este é o primeiro triângulo. O segundo é formado pelo mesmo Mercúrio, pelo mesmo Plutão, só que desta vez com o Marte, que não está exatamente no meio do céu, mas um pouco mais dentro da casa 10 e já no signo de Gêmeos, como dissemos, e aí isso passa a ter um outro caráter. Isso passa a ter um caráter mais de comunicação, de articulação, negócios, atividades. Então, também trazendo um outro tipo de movimento, já que Mercúrio está num signo de ar e o Marte também num signo de ar. Então, esse outro triângulo é um triângulo muito mais de informações, de difusões, de articulações, de negociações, de comércio e desta abundância, digamos assim, sendo melhor distribuída, sendo muito mais discutida, conversada entre tudo e todos. Então, vocês veem que há duas tendências que digamos assim, se espalham pelo mês todo e que contemplam duas áreas muito importantes e interessantes da vida, né? Da vida de todos nós. E quem são os mais, digamos assim, contemplados do ponto de vista pessoal? Então, a turma do primeiro decanato de Virgem, lógico, onde estão o Sol e a Lua, do último decanato de Capricórnio, que é onde está o Plutão, e também do último decanato do signo de Touro. Então, a turma de Terra vai ser muito contemplada, tá? E, de outro lado, também do ponto de vista mais da comunicação, das articulações, das vendas, do comércio, das trocas e tudo, o primeiro decanato dos signos de ar. Então, a gente tem ali Libra, onde está justamente o Mercúrio, temos o Gêmeos, onde está o Marte, e por tabela nós temos o terceiro signo, que seria Aquário. Por que por tabela? Porque não tem nenhum planeta no começo de Aquário. Mas, de certa maneira, a turma do comecinho de Aquário também é contemplada por tabela, como eu digo, né? Por esse bom agouro, por essa, digamos, pelo espelhamento de tudo isso. E vocês devem estar se perguntando, puxa, mas ela não falou do planeta que está no meio do céu? Pois é, ainda não, mas vou falar agora, que é o planeta Urano, né? Ele é, na verdade, gente, o planeta mais importante dessa lunação, porque é o planeta mais alto. Digamos que ele está, de certa maneira, ali disputando com o Marte, né, qual dos dois seria o mais alto, mas ele é o mais alto em termos exatos, né? E ele é um planeta que vai dar a todo o ciclo um certo ar de imprevisibilidade, uma certa instabilidade e um pouco uma sensação de que será que tudo vai ficar exatamente como está? Será que não vai? Como é que fica? E etc. Mas vocês sabem, né? Toda alunação tem um porém. E o porém é justamente esse Urano, porque ele ao ocupar a posição mais importante do mapa, e ele está regendo a casa 7, que é justamente o signo do outro, né?
Então, o eu na casa número 1, onde está justamente o início das coisas e também os luminares, e o outro lá na casa 7. E a gente já viu que a Vênus está no ascendente, o que é um ótimo sinal, quer dizer, as coisas começam bem e suave, porém ela tem não só uma tensão com esse Urano, então desde o começo a gente sente que tem aí, digamos assim, uma coisinha que treme, né? Eu brinco, tremblores de tierra. E, ao mesmo tempo, ela está oposta a Saturno. Então, Vênus oposto Saturno é sempre alguém, de certa maneira, querendo que as coisas se mantenham de um jeito gostoso, de um jeito harmônico, de um jeito legal, prazeroso e tal, ainda mais em Leão, que é um signo opulento e também que gosta, né, de prazeres e de coisas boas, bonitas, etc. E o Saturno, lá do outro lado, questionando tudo e dizendo: escuta, tem certeza? Mas olha os limites, olha as regras, olha como é que as coisas devem ser, cuidado com isso, cuidado com aquilo, que costumam ser, inclusive, representações de quem tem uma maior experiência, de pessoas que são mais, digamos assim, sábias ou mais entendidas no seu assunto, né? E tudo isso em tensão com este Urano que está lá no meio do céu, questionando também se as coisas ficam como estão ou se haverá uma reviravolta. Então, esta é uma grande possibilidade deste ciclo e provavelmente viveremos uma grande reviravolta ou uma reviravolta, e isto é, sobretudo, muito presente na vida dos nativos do segundo para o terceiro, quer dizer, finalzinho ali do segundo, ou desde a metade do segundo decanato, dos signos de Leão e Aquário, e Touro e o seu contrário, que é Escorpião. O Escorpião é um pouco por tabela, como a gente já falou, né? Já brincamos aqui, por espelhamento, por tabela e etc., na medida em que não há planeta ali, né? A gente está vendo ali é o nodo, né? Então, o nodo sul, porque o nodo norte está lá em cima, né? Então, essas 4 pontas do mapa, elas indicam que as coisas não ficarão como começaram, né? Ou elas vão se alterando ao longo do ciclo, e semana a semana a gente vai vendo isso e tomando uma certa forma e ficando talvez mais claro com o tempo, né? Então a gente tem já desde o comecinho, porque a Vênus já está em tensão com Urano, já está se opondo ao Saturno, então logo no comecinho a gente pode ter alguma manifestação positiva até, mas um pouquinho trêmula, digamos, né? Ou duvidosa, ou em dúvida, né? Depois, isso vai seguindo, teoricamente, 2 semanas, um caminho meio sem perturbações, ou um pouco sem, digamos assim, surpresas, né? Inclusive com o tal do triângulo de terra fazendo a sua parte. Isso significa, então, uma melhor distribuição de recursos e renda para todo mundo em geral, né? Evidente que pega muito mais os necessitados, mas de qualquer maneira todo mundo vai se beneficiar com isso, né? Porém, já na lua cheia, a gente vai ver que as coisas terão mudado bastante, né? E na lua minguante, talvez tenhamos então a reviravolta mesmo definitiva. O que será isso? Não dá para a gente saber. E, por fim, eu queria fazer notar uma outra figura geométrica que é interessante, que é uma pipa, né? Porque este triângulo, ele faz um triângulo pequenininho, né? Com o planeta Netuno, que está lá na casa número 8, né? Também está lá na 8 o Júpiter,
Ambos são regentes do signo de Peixes, que é o signo que rege a casa 8. A casa 8 ela é oposta à casa das finanças. Então, aí nós estamos falando de economia, economia mundial, estamos falando do contrário de recursos de abundância e, eventualmente, de dívidas, complicações eventuais que também aconteçam, talvez num nível mais coletivo, gente, porque esse Netuno também está ligado com o Plutão, tá? E o Plutão rege, né, de certa maneira, o público, o coletivo. Então, é claro que o nível de endividamento ainda é grande. Isto também nos fala um pouco de inflação, tá? Netuno é um dos planetas ligados à questão da inflação. Isso é mundial, isso é um movimento geral, isso não é um movimento localizado, tá? E então era importante registrar também que tem essa tendência presente. Eu sugiro que vocês não deixem de plantar suas sementes, não deixem de, enfim, investir nos seus projetos, nas suas novas iniciativas e tudo, e que não deixem de entrar no texto do site para olhar os seus signos ascendentes, né? Porque é ele que vai dar para vocês a posição aonde essa alunação está acontecendo e aonde cada uma desses outros eventos celestes vão estar mexendo com as suas vidas pessoais, ok? Então, uma boa alunação para todos e vamos em frente, porque dessa vez parece que a coisa vai andar melhor e mais rápido, ok? Um grande abraço para todos, até a semana que vem. Tchau. Por que você não olha mais pra mim? Yeah. E diz qual é a cor de seu pecado. Espero por você até o fim, mas já me deu nó. Parou para assistir o jogo do Mengo. Gata paulistana, agora tem a dó. Eu fiz de tudo pra ganhar um dengo. Você nem me deu bola e escravo.